sétimo ano, hoje dia 29 de abril de 2020, nós estamos trabalhando a população do Brasil. Veja bem, até o ano passado nós tínhamos 212 milhões de habitantes. Esse é o total de habitantes do nosso Brasil, 212 milhões. Essa é uma das estimativas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje na aula de vocês, acompanhe aí nas perguntas. Vocês vão retratar os aspectos demográficos e sociais do Brasil no capítulo 5. Então, veja bem, a primeira questão ela traz o seguinte: o que vem a ser a pirâmide etária? Acompanhe aqui comigo. A pirâmide etária ela é um gráfico que apresenta o perfil da população de um país. Veja bem, eu vou mostrar para vocês um pouco desse cenário. Essa pirâmide aqui, quando eu olho uma pirâmide como essa, eu sei que essa é uma pirâmide de um país pobre. Por que essa é uma pirâmide de um país pobre, professor? A base está larga e o topo está estreito. O que que isso representa? Se a base é larga, significa que nasce muitas crianças. Se o topo é estreito, significa dizer que tem poucos idosos. Se tem poucos idosos, significa dizer que essa população pouco chega à maioridade. Que essa população é uma população que nasce muitas pessoas, mas ao mesmo tempo não chega à maioridade. Essa primeira pirâmide aqui, ela representa uma pirâmide que está no livro de vocês, é uma pirâmide da década de 80. Veja bem, vocês já viram um pouco nas nossas explicações que o Brasil iniciou um processo chamado êxodo rural no ano de 1960 e esse processo se encerrou no ano de 1990. O que foi o êxodo rural? Foi a saída do homem do campo do Brasil para as cidades. Até 1940, a maior parte da população do Brasil vivia no campo. Em 1940, 60% da população brasileira vivia no campo e apenas 40% vivia nas cidades. Só que esse processo foi invertendo-se a partir dos anos de 1960. E a que se deve esse processo? Esse processo se deve ao chamado êxodo rural. Então o êxodo rural ele foi marcado pelo processo de mecanização e da ciência no campo. Então grandes projetos favoreceram ao processo de mecanização do campo e desenvolvimento da agropecuária. Em Goiás, por exemplo, no ano de 1970, vai ocorrer os grandes projetos como ProDC e Polo Centro, que financiaram o desenvolvimento da agricultura em Goiás. Esses projetos eram marcados pela entrada de grandes tratores, a entrada de pesquisas ligadas ao campo, como por exemplo, o solo de Goiás era conhecido como um solo pobre. Até então, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vai descobrir que os solos pobres de Goiás poderiam ser corrigidos com o uso de calcário. Então o calcário poderia ser uma ferramenta que poderia ser adicionada sobre os solos de Goiás e isso iria favorecer ao uso das terras para a agricultura. Só que, como eu já falei para vocês em sala, um trator, uma colheitadeira, ela desemprega em média 200 pessoas por dia no campo. Se uma colheitadeira desemprega 200 pessoas por dia no campo, essas pessoas desempregadas não vão ter como se sustentarem no campo. E aí elas vão ter que migrar para as cidades. E aí elas vão, é claro, contribuir com a transformação dessa pirâmide etária aí. Então, essa pirâmide aqui representa 1980, onde nós tínhamos um grande nascimento de pessoas, nós tínhamos um grande nascimento de crianças, só que as pessoas que viviam no campo não tinham acesso à saúde, não tinham acesso a uma boa educação, e aí muitas dessas pessoas não ultrapassavam os 50, 60 anos. Então, com as transformações sociais ocorridas, a pirâmide encolheu, nós tivemos a redução da taxa de natalidade, as mulheres brasileiras passaram a ter o menor número de filhos, ou seja, a mulher passou a ter 1,92. Existe uma fotografia que fala o seguinte: éramos 6, passamos a ser 4 e hoje somos menos de 2. Significa dizer que a mulher brasileira, na década de 60, ela tinha cerca de 8 filhos.
década de 80 ela passou a ter 6, e hoje a mulher brasileira ela tem menos de 2 filhos. Menos de 2 por quê, professor? É uma média. Então, na média, hoje a mulher brasileira tem menos de 2 filhos. E vocês já viram as causas desse processo? Foi a mulher entrar no mercado de trabalho, foi os meios de propaganda. Então hoje, por exemplo, existe uma propaganda na televisão que fala para as pessoas usarem o preservativo. As mulheres hoje podem ir a uma farmácia comprar um método contraceptivo. A população brasileira, o governo federal, por exemplo, distribui preservativos no mês do carnaval, no mês de fevereiro. Por quê? Porque o governo federal percebeu que novembro é o mês que mais nasce brasileiros. Se o governo federal percebe que novembro é o mês que mais nasce brasileiro, o governo vai lá e investiga. O que acontece 9 meses antes de novembro? Olhou, é o carnaval. Então é no carnaval que nós temos que observar. E o governo percebeu que novembro era o mês que mais nasciam crianças sem planejamento familiar. Então foi observar, o carnaval era o mês de fevereiro, era o mês que merecia a maior atenção do governo federal. Então essas medidas adotadas de políticas públicas, elas transformaram a pirâmide social. Deixou de nascer essa grande quantidade de crianças, ocorreu o encolhimento da base da pirâmide, que é onde representa 0 a 19. Então, se nós pegarmos essa pirâmide, ela tem 3 fases. Olha, essa primeira fase aqui, ela representa as crianças que vai de 0 a 19. Então, de 0 anos a 19, representa o topo, a base da pirâmide. Então, isso daqui a gente chama de base, né? E do lado esquerdo representa os homens, do lado direito representa as mulheres. Então toda a pirâmide que você pegar, o lado esquerdo representa os homens, o lado direito representa as mulheres. De 0 a 19 são crianças e jovens. De 19 a 59 são os adultos. E de 60 em diante são chamados os idosos. Aí vem uma outra pergunta que está lá na atividade de vocês, que fala sobre o sistema previdenciário. O que é o sistema previdenciário? É o sistema que controla as aposentadorias e as pensões. Só que aí o sistema previdenciário ele é mantido por quem? Pelas pessoas do PEA. Quem que são as pessoas do PEA? População economicamente ativa. Quem que são essas pessoas? Essas pessoas que estão aqui no meio da pirâmide. São as pessoas de 20 a 59. São as populações economicamente ativas. São as populações que trabalham. Então, quem que é o PEA? Aqui, ó, de 20 a 59. É aqui que estão as pessoas que têm o trabalho. Só que todo mundo faz parte do PEA? Não. Somente as pessoas que têm carteira assinada. Então, as pessoas que têm carteira assinada, elas têm um tipo de trabalho chamado trabalho formal. As pessoas que não têm carteira assinada têm um trabalho chamado trabalho informal. Qual que é a diferença do trabalho formal para o trabalho informal, professor? É porque o trabalho formal você contribui com a previdência. Você está tirando parte do seu salário para ajudar a sustentar o aposentado que um dia já trabalhou. Então, significa dizer que a cada 10 pessoas trabalhando, sustenta um aposentado. Então, na verdade, as pessoas que hoje estão de carteira assinada de 20 a 59 vão contribuir para essa chamada PEA. Vocês acompanharam na televisão que ocorreu mudança no sistema de previdência recentemente. Então, hoje, só aposenta os homens com 65 anos e mulheres com 60 anos. Aí você se pergunta, professor, por que a mulher se aposenta 5 anos a menos do que o homem? Bem, o governo entende que a mulher desenvolve o chamada jornada dupla de trabalho. O sistema previdenciário entende então que a mulher ela trabalha em casa e trabalha com seu trabalho fixo formal. Então o governo entende que a mulher trabalha 2 vezes, enquanto que o homem só trabalha 1 vez. Então, para o sistema de previdência, a mulher ela tem 2 empregos, que é cuidar do lar e dos filhos
e o seu sistema, o seu trabalho formal. Por isso que a mulher tem esse direito de se aposentar 5 anos mais cedo, né? Então eu vou dar uma pausada nesse vídeo, porque aí a gente continua no outro vídeo, para não ficar um vídeo muito longo.